Havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque viria a eleição depois, e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada. Quando foi feito o cruzado, na verdade, isso em 86, a gente nem tinha controle das contas públicas. Não é que se gastava demais, a gente não sabia quanto gastava, não tinha controle. Então, o déficit público era mascarado pela inflação. Então você não tinha noção exata do tamanho do buraco. O Brasil tinha um desequilíbrio fiscal muito maior do que parecia, porque a inflação ajudava a escamoteá-lo. A inflação é um enorme véu, é uma poeira, um zumbido. Isso, não sabia exatamente o que é. Exatamente isso. Sabe por quê? E a razão era simples. Era porque quando você tem uma inflação de 2.000%, 2.500% ao ano, 30%, 40% ao mês, se você, um governador, ou um prefeito, ou a União, atrasa a liberação de uma determinada verba por, digamos, 15 dias, 30 dias, ela reduziu em termos reais aquela verba em 20, 30, 40%. Então parecia que você olhava as contas fiscais no final de um ano, parecia que elas não estavam tão mal assim, mas na verdade elas não estavam tão mal assim porque a inflação havia permitido esse processo de corrosão dos gastos nominais em termos reais e havia um pouco mais de indexação de receitas do que de gastos. Estava bem a economia, 92, 93, 92, 93, 92 não, 93, 94 foram anos muito bons do crescimento econômico, apesar da inflação. O problema da inflação não é que ela impede o crescimento, crescimento é uma coisa vazia, crescimento para quem? O povo não, o povo estava sofrendo, porque não tinha, as empresas estavam ganhando, tinha taxa de lucro bastante elevada. Só que eu, como ministro do exterior, ia para o exterior e dizia isso, ninguém acreditava por causa da inflação. Mas está tendo, a economia está dando resultado, ninguém acreditava. Com razão, porque são resultados à custa de distorções, né? O salário mínimo no mês que antecedeu a minha ida para o Banco Central, em agosto de 1993, era 4.638.900 cruzeiros, que era a moeda da época. Esses 4.638.900 cruzeiros tinham um poder de compra equivalente a umas 65 URVs, na época que o salário... Mostrar que o número de milhões ou de algarismos em que o salário se expressava não queria dizer muita coisa. O que importa sempre é o poder aquisitivo, né? O poder de compra de um determinado salário, que é tanto maior quanto mais sob controle está a inflação e o trabalhador sabe que tem a preservação do poder de compra do seu salário. Aí vamos dizer, começa o pesadelo. Tá? Quando o pesadelo começa, é certo também dizer que começa um aprendizado sobre o que está acontecendo com o Brasil, o que há de errado com o Brasil. Não temos como é guerra civil, furacão, maremoto, é um país abençoado. Como é que caçadas de curar a nossa infecção com um banho frio, para aprender que tinha sim alguma coisa de errado com o Brasil. E quando a gente adquire essa consciência, é mais ou menos ali na altura do real. Começamos criando o chamado PAI, Plano de Ação Imediata, que era um pouco arroz com feijão. Quer dizer, vamos segurar o orçamento, vamos cortar o orçamento para 50% dos gastos, vamos, enfim, tomar certas medidas de recomposição da verdade fiscal, vamos produzir para o ano seguinte, foi em 93 para 94, um orçamento mais realista, orçamento de verdade, vamos chamar tapar os ralos, que era do desperdício, que era muito grande mesmo, né? Na inflação você nem sabe quem roubou, quem não roubou, aquilo é uma confusão imensa, né? Aproveita muito os malandros, né? E liberar ou não liberar verba é uma coisa terrível, porque se quando libera depressa é vantajoso, quando você atrasa não é, então isso dá margem à intermediação. Era um clima muito, muito negativo. Claro que nós tínhamos muito medo e sabíamos que não dependia da nossa convicção, dependia de todo o entorno dentro do qual nós estávamos trabalhando. Começa com o ministro Fernando Henrique, que era o quarto ministro do presidente Itamar. Os três anteriores saíram em condições
complicadas, nós estávamos há 1 ano e meio de eleições, quer dizer, tudo parecia indicar que nós íamos repetir o final do governo Sarney. E mais, o Congresso estava paralisado pela CPI dos anões do orçamento. O apelido de anões é porque quase todos esses parlamentares são pessoas de pequena estatura. João Alves negou que recebesse propinas, mas suas 13 contas bancárias registravam um movimento superior a 50 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Ele foi apontado como o chefe dos 7 anões. O que vem ao caso é o seguinte, é que a minha vida, até eu deixar esse orçamento, eu realmente vivi dificuldade financeira. Depois que eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Então, os grupos organizados na Comissão de Orçamento que se opunham aos controles não tinham mais força. Né? É agora que pode fazer. No momento que está tudo organizado, os interesses não vão permitir que se faça. Mas, curiosamente, o fato é que todos esses elementos que pareciam apontar para o desastre foram exatamente aqueles que configuraram meio que um vazio. Um vazio de ideias e de liderança. E foi isso que o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ocupou. Ele formou um time, ele tinha uma ideia, tinha um projeto, trouxe esse projeto para o centro do tabuleiro e numa circunstância onde o Congresso está paralisado, o presidente não sabe bem o que fazer, não há outra coisa a competir do ponto de vista de agenda política e econômica, a situação deteriorando, a população cobrando uma providência e, ao mesmo tempo, com essa desconfiança toda de planos econômicos, os seus garfos e truques e tal. E, portanto, o vazio se tornou nosso combustível, nós ocupamos o espaço. O Itamar foi mudando pessoas no governo, inclusive num momento caiu alguém do BNDES, nós pusemos lá o Pércio. Então você já tinha o Pércio, você tinha o André, você tinha o Baixo, você tinha o Gustavo, você tinha o Malan. Caiu o presidente do Banco Central, botamos o Malan. Então você tinha uma equipe pesada de economistas com imaginação que podiam organizar um plano. E nós já estamos controlando mais o Banco Central, não sei o quê, o Ministério do Planejamento. Na prática eu virei um quase primeiro-ministro. Da área econômica eu era primeiro-ministro. E quando o senador Fernando Henrique Cardoso foi para o governo, todo mundo sabia que haveria um outro choque heterodoxo. Por quê? Porque ele levou para a sua equipe, quer dizer, os economistas da época, os mais brilhantes economistas da época, e são pessoas que estavam na origem de todas as concepções dos planos heterodoxos que foram adotados, né? Eu não sou economista, mas eu tenho leitura em economia, eu ouvi aquelas conversas e tal. Agora, a decisão para a qual eu contribuí foi uma ideia do Pércio, que foi, nós nos reunimos para fugir da imprensa, às vezes na casa de alguém, na minha casa, lá em Brasília, no meu apartamento. E uma vez aqui em São Paulo, uma tarde de sábado, o Pércio foi lá e disse, vamos simplificar tudo, não sei o quê. O Pércio é músico e matemática, ele gosta das coisas mais claras possíveis, com economia de tudo e tal. E por que não fazer uma coisa explicando, transparente? Eu peguei isso na palavra, eu digo, vamos fazer isso. Estava pronta a medida provisória que criava o RV e, na verdade, criava também o real, porque ali estava escrito já que quando a URV fosse impressa como um dinheiro, papelzinho físico, ela mudaria de nome e passaria a se chamar real. Quer dizer, o real nasceu no dia 28 de fevereiro de 1994. No dia 27, que se eu não me engano era um domingo, o presidente Itamar Franco reuniu o Ministério para discutir a medida provisória e naquela ocasião houve um impasse, mais de um talvez, mas o mais importante com o ministro do Trabalho, o Dr. Walter Barelli. E o impasse foi tão sério que no meio do decorrer dessa reunião, que durou praticamente a tarde inteira, eu me lembro de ter entrado na reunião na hora do almoço e sair na hora do jantar, no decorrer dessa reunião o ministro Fernando Henrique pediu demissão sim umas 3 vezes, que eu tenho anotado, pode ter sido até mais. Ele tinha solicitações que eram muito parecidas com as coisas que fizeram o cruzado dar errado. Então, para nós, assistindo aquela discussão, era como se nós estivéssemos a um passo de repetir a experiência do cruzado.